Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos, compartilhe. Estamos sintonizados no canal 55 UHF, TV aberta, e canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, ao vivo, em tempo real, pela internet, nos sistemas Android e iOS. E também pelo aplicativo tvuplay.tv.br. Se você está aí na frente do computador, pode acessar www.tvuplay.tv.br. Eu sou Alexandre Apple, está no ar o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga. Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Veja nessa edição a cobertura da palestra proferida pelo economista Marcelo Portugal no Café com Política, promovido pelo Instituto Unimed, na sexta-feira, dia 15 de abril agora. O Jornal do Consumidor está começando. O Instituto Unimed RS trouxe o economista Marcelo Portugal para falar sobre a crise econômica e política, perspectivas para 2016, no seu Café com Política, que foi realizado agora, dia 15 de abril, na sede da Unimed RS em Porto Alegre. Com 15 anos de história, o Café com Política é uma realização do Instituto Unimed RS e tradicionalmente conta com a presença de lideranças de todo o Estado. Sua proposta é sempre convidar personalidades que possam trazer à luz temas como política, economia e filosofia, a fim de estimular o debate e a troca de ideias. Reconhecido pela sua capacidade de síntese e previsões na área econômica, o professor Marcelo Portugal foi o palestrante nesta edição do Café com Política. Estivemos no evento. Estamos na Unimed RS, no auditório. Dentro de alguns instantes começa o Café com Política, um evento tradicional aqui da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, com o palestrante, o professor Marcelo Portugal. A crise econômica e política, perspectivas. As perspectivas são boas ou vão continuar ruins, professor? Olha, você sabe que eu sou um incorrigível otimista, né? Então eu tento sempre ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. Então é óbvio que a gente está num momento de uma crise muito profunda, né? Eu não tenho dúvida disso. Se a gente olhar os dados objetivos da economia brasileira e da economia aqui do Rio Grande do Sul, né, isso fica claro. O Brasil cresceu menos 3,8%, ou seja, encolheu 3,8% o ano passado. O Rio Grande do Sul encolheu 3,4%, mesmo com a agricultura bombando, com o PIB da agricultura crescendo, safra recorde de soja. Mesmo assim, o setor de comércio, serviços e a indústria puxaram tanto o PIB aqui do Rio Grande do Sul para baixo que nós encolhemos 3,4%. Isso ano passado, e esse ano provavelmente o resultado será negativo de novo. Então, não há dúvida que nós estamos num momento muito complicado e também não há dúvida que a gente tem uma paralisia no governo, de tal forma que a gente não consegue curar o doente, né? Já que a gente está aqui na Unimed, é como se tivesse o doente entrado na emergência e os médicos, em vez de atender ao doente, ficassem uns discutindo com os outros o que eles devem fazer, qual é a melhor alternativa, e o doente ali moribundo. Moribundo, né? Então, o que eu acho, qual é o lado positivo da história, é que
para um lado ou para o outro, agora nós vamos ter uma solução, né? Então a gente vai ter a votação, a gente vai saber depois da Câmara e do Senado se a presidente Dilma fica ou não fica, né? Então nós teremos um governo de fato. E eu costumo dizer, teremos um novo governo, independente do resultado, porque teremos um novo presidente da República, eu digo, porque ou será o Michel Temer ou será o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não consigo ver a possibilidade da presidente Dilma continuar a ser, ela pode continuar a ser a presidente figurativa, né? De fato, não de direito. Isso, quer dizer, que de fato será o Lula, né? Ela será a presidente figurativa. Então eu acho que de qualquer maneira a gente vai ter uma mudança de governo, e seja o Lula, seja o Michel Temer, a qualidade da articulação política vai melhorar. E, portanto, é como se os médicos já começassem a chegar a um acordo do que eles têm que fazer para tratar o doente e vão começar a tratar. Então, eu acho que a gente ainda vai ter um ano muito ruim, onde o desemprego vai aumentar, mas eu vejo a possibilidade do impeachment começar, do impeachment ou não impeachment, tanto faz, da mudança de governo, gerar uma volta, tá certo, do governo de fato, da gente ter uma política econômica coerente, da gente ter rumo, né, que é algo que nesse governo não existe. Hoje a presidente fica apagando fogo todo dia, né? É uma nau sem rumo. É uma nau sem rumo, totalmente uma nau sem rumo. Nós estamos perdidos, né? E seja o que for, eu acho que essa ideia de nau sem rumo vai acabar. Nós vamos ter um capitão lá no leme do país. Pode ser o Temer, pode ser o Lula. Acho que nos dois casos vai melhorar em relação à situação atual. Agora, é uma melhora que talvez aconteça em 17, meados de 17, ou seja, nós vamos estar talvez melhorando a situação do país lá na frente, né? O que eu acho que a gente precisa se dar conta, né, é de que o país, para voltar a crescer, precisa fazer duas coisas básicas. O setor público tem que, de um lado, começar a caber dentro da economia brasileira, ou seja, você não pode gastar o volume de dinheiro que a gente gasta hoje. O déficit público é enorme, a dívida pública não para de crescer, né? Então, isso é um assunto que tem que ser tratado. O segundo assunto é que a gente precisa de algumas reformas, e aí precisa, portanto, de apoio político para fazer isso passar no Congresso, e muitas delas precisa de você ter maioria qualificada, né? Você vai precisar de 2/3 para fazer reforma constitucional. Acho que a gente precisa de algumas reformas, tanto na área de previdência quanto na área trabalhista. Na área de previdência, a mais simples dela é botar uma idade mínima para aposentadoria, né? É impensável. Hoje a idade média do indivíduo que se aposenta, não é, por tempo de contribuição é de 55 anos. Né? Isso é impensável. Uma pessoa de 55 anos, e eu falo isso em causa própria, né? É um jovem ainda. É um jovem. É um jovem, tá certo? Tem toda a capacidade de trabalho, né? Ou se não é um jovem, pelo menos tem capacidade de trabalho, né? Então não faz sentido que a pessoa se aposente de forma tão... A aposentadoria, ela foi feita não para dar um prêmio, mas ela foi feita para cuidar de quem não consegue mais cuidar de si próprio, né? A gente tem que cuidar qualquer sociedade civilizada, tem que cuidar das crianças e dos velhos, ou seja, ela tem que cuidar daqueles que não conseguem tomar conta de si próprio. O que não é o caso de uma pessoa de 55 anos. Então eu acho que a gente precisa de uma reforma previdenciária, onde tem outros pontos, mas a idade mínima é o ponto central, e o outro lado é uma reforma trabalhista, né? O Brasil tem uma legislação trabalhista dos anos 40, dos anos, né, da época do Getúlio Vargas, uma época onde a economia era muito mais simples do que é hoje, quer dizer, toda essa legislação trabalhista que foi montada e hoje está na CLT, né, na consolidação das leis do trabalho, é uma legislação pensada para a indústria. Ela estabelece uma série de regras, ela é toda detalhista, né? O que pode, o que não pode, que horas entra, que horas sai, quanto tempo tem que ter. Essa é uma legislação que, do ponto de vista da indústria dos anos 40, podia fazer sentido, mas do ponto de vista de uma economia do século XXI, está totalmente ultrapassada. Hoje, a maior parte do PIB é gerado pelo setor de comércio e serviços, ou seja, é gerado pelo setor terciário. 60% do PIB hoje está no setor terciário. E para essas pessoas, a CLT, para esses segmentos da economia, a CLT simplesmente não se encaixa, porque você precisa de flexibilidade. Você tem uma economia hoje totalmente diferente daquela dos anos 40. Você precisa de flexibilidade na possibilidade de negociação entre empresas e trabalhadores, flexibilidade sobre horários de trabalho, sobre formas de trabalho, sobre trabalhar um pouco em casa, um pouco na própria empresa. O home office é uma coisa tão atual. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta para o professor.
Os estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão obtendo liminares favoráveis na renegociação da dívida com a União. Isso vai contagiar todos os estados. Como é que fica a situação do governo federal, professor? Não, fica muito mal, né? Muito mal. Muito mal, né? Eu, particularmente, acho que isso não prospera. Eu acho que o Supremo, nós vamos ter que esperar, porque isso é uma liminar, eu acho que o Supremo vai cassar a liminar. Tem dois aspectos que eu queria mencionar aqui. O primeiro é um aspecto econômico da história, que é o seguinte: não adianta passar, quer dizer, adianta do ponto de vista de nós, gaúchos, passarmos o problema para a União. Mas se todo mundo passar o problema para a União, nós, os brasileiros, continuamos com o problema. A gente simplesmente transfere a dívida do Rio Grande do Sul para a União, mas nós não somos um país separado. Então, se todo mundo transferir a dívida para a União, São Paulo, Rio de Janeiro, a dívida continua sendo de nós, brasileiros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que as pessoas têm que se dar conta é que se essa decisão do Supremo for generalizada, ou seja, a decisão é que você não pode pagar juro composto, você tem que pagar juro simples. Juro simples. Bom, o composto é o juro sobre juro. Isso. Mas o que acontece? Hoje, nós que temos uma caderneta de poupança, nós recebemos juro composto. Então, se o Supremo chegar e generalizar isso para tudo, isso significa dizer que não só o Rio Grande do Sul vai pagar menos, mas cada um de nós que é poupador e que tem um dinheiro num fundo de investimento, numa caderneta de poupança, vai começar a receber menos também, porque vai receber juro simples, não vai receber juro composto. Há hoje em dia uma certa, vamos dizer, unanimidade, todas as empresas no setor financeiro pagam e recebem juro composto, ou seja, pagam um pouco mais do que, ou bem mais, na verdade, que se fosse juro simples. Se isso mudar, não vai poder mudar só para o Rio Grande do Sul ou só para Santa Catarina, vai acabar mudando para o sistema financeiro como um todo. Isso vai causar um problema muito grande do ponto de vista econômico. Por isso que eu acho que no final, no frigir dos ovos, o Supremo vai voltar atrás e vai cassar a liminar e vai voltar a ser juro composto. Boa palestra, professor. O senhor vai passar uma visão otimista. Acha que, seja qual for o resultado do impeachment, o senhor sente que a economia vai se robustecer de novo, vai aquecer o mercado? Eu acho que a gente vai melhorar. Como eu disse, vai melhorar devagarzinho. Entendi. Né? Isso é que nem quando quebra o pé. Né? Tem lá 3 ou 4 semanas que não pode botar o pé no chão, porque o osso vai juntando, vai se reformando para criar o calo. Demora. Né? Assim como o corpo humano demora para se regenerar, a economia vai demorar para se regenerar também. Então a gente não existe solução mágica, não existe solução que em 3 meses, 4 meses, 6 meses nós saímos da crise. Isso não é assim. O que eu acho que o impeachment ou não impeachment pode fazer é dar uma direção, é dar uma resolução e dizer, tá, então nós agora vamos começar a andar no sentido correto. Tá? Agora, vamos ter que andar bastante, né, no sentido correto para conseguir corrigir os erros que a presidente Dilma nos presenteou aí nos últimos 5 anos e meio. Boa palestra, Alegria Revelo. Obrigado, o prazer foi meu. Dr. Alcides Mandela Stumpf, diretor do Instituto Unimed, que promove esse belíssimo Café com Política, uma atividade importante do sistema Unimed RS, recebendo hoje o professor Marcelo Portugal. Muito apropriado o convite ao professor, que é um guru nosso. Tudo que ele prevê aí acontece, o Dr. Alcides. Uma alegria revê-lo. Muito obrigado. O prazer é meu também participar do teu programa. Como tu disseste, o professor Portugal, ele tem uma bola de cristal que funciona. Né? Funciona. Tem uns que tem e não funciona, mas a dele funciona. E, a exemplo do ano passado, nesse mesmo evento, Café da Manhã com Política, ele fez previsões astrológicas fantásticas. Né? Eram todas certas. Todas certas. Apesar da situação, hoje particularmente, que estamos aí 2 dias da votação do impeachment da presidente, ser absolutamente imprevisível, esperamos que o professor Portugal nos ajude aí a ver o cenário econômico, que tem muito a ver com a Unimed. Às vezes o espectador pode dizer, o que a Unimed tem que ver com isso? É uma situação assim muito clara. 90% dos usuários de plano da Unimed são chamados planos empresariais. Então estão ligados praticamente, na sua maioria, à indústria e ao comércio. Então qualquer situação que afete diretamente essas bases da economia
responde na Unimed. Com certeza. Seja no desemprego, seja no dissídio, seja, enfim, na redução de alguma conquista social, alguma coisa assim, e afeta o nosso negócio. Então nós temos, e fora isso, a nossa participação como cooperativa, como um ente social, vamos dizer assim, podendo, esse teu programa mesmo já está divulgando alguma coisa que a Unimed está produzindo em prol da sociedade. Uma alegria revê-lo, que seja um belíssimo evento, doutor Alcides. Muito obrigado e estamos aí sempre à disposição. Dr. Paulo Abreu Barcelos, presidente do Sistema Unicred do Rio Grande do Sul, presente nesse Café com Política, tema importante, palestrante importante, mas também importante a parceria da Unicred RS com a Unimed RS. Explique para o nosso telespectador, para os nossos cooperados, doutor Paulo. Bom, primeiro eu quero enaltecer a iniciativa da Federação das Unimedes em trazer o professor Marcelo Portugal. É uma pessoa altamente reconhecida no meio da área de economia pela sua qualidade. Nada melhor nesse momento do sistema Unicred RS firmar uma parceria com a Unimed Federação. Essa parceria, na verdade, é um resgate da nossa origem. Nós já estávamos juntos, agora vamos ficar mais juntos. Então nós estamos comemorando hoje isso, temos a certeza que a palestra vai ser um sucesso e nós, acima de tudo, ficamos muito felizes e temos certeza que os frutos vão ser muito grandes. Como é que o senhor está enxergando o quadro socioeconômico, político, esse nosso país em crise, doutor Paulo? O senhor está com esperança que melhore? Não tenho dúvida nenhuma que a crise um dia vai ceder. O problema é a travessia, e essa travessia nós estamos muito preparados, muito mesmo. Nós hoje, as cooperativas já se organizaram, tem reserva, tem capacidade para superar essas dificuldades. Há uma constatação que é óbvia, que na verdade é a experiência do passado. As cooperativas são muito mais resistentes à crise. Se elas afetarem os outros segmentos, elas vão afetar a nós também, mas nós seremos muito mais resistentes e temos muito melhores condições de aproveitar as oportunidades. Estou muito confiante no futuro do cooperativismo. Tenho certeza que as cooperativas vão vir mais fortes do que nunca. Uma alegria revê-lo, um bom evento. Obrigado como sempre pelo carinho de vocês. Dr. José César Bueira, presidente da Unicred Porto Alegre, presente nesse Café com Política da Unimed RS. O tema não poderia ser mais oportuno, apropriado. O professor Marcelo Portugal é um guru. Tudo que ele prevê acontece, esteve aqui um ano atrás, tudo que ele fez de previsão está acontecendo. Mas a gente tem esperança que o Brasil melhore, não é isso, doutor Bueira? Exatamente. E nós agora com essa parceria Unicred Federação, também estamos vivendo um momento de aproximação, de reforço entre as cooperativas, de intercooperação, que vem a calhar nesse cenário difícil que vivemos. Então, quanto maior a aproximação entre as cooperativas, que todas têm por base a saúde, mais prósperos seremos, né? Então, há um momento de fazer esses eventos com discussão de temas tão atuais, beneficia a todos os que estão aqui presentes esse mundo cooperativo. A nossa Unicred Porto Alegre está bem. A Unicred Porto Alegre está cada vez mais atuante na comunidade, retornando todo o seu sucesso que vem tendo nos últimos anos. Bom evento, doutor Bueira. Muito obrigado. Participando do Café com Política da Unimed RS, em parceria com a Unicred RS, doutor Virgílio Pérez, presidente do sistema OSEG-SESCOP, uma alegria revê-lo. Uma palestra interessante, um momento político delicado no país, doutor Virgílio. Sim, não delicado no cooperativismo, que no cooperativismo se planeja a curto, médio e longo prazo. E nós somos sociedades de pessoas, e as pessoas na crise sempre se unem mais. É verdade. Então o cooperativismo surge, renasce como um fênix novo dentro da crise. E nossa crise hoje é de confiabilidade, que o cooperativismo hoje consegue ter suficiente, crise de responsabilidade, e as cooperativas sempre têm profunda responsabilidade pelos seus atos, e é crise de competência, tanto na economia quanto no desenvolvimento cultural, na área da saúde e outras áreas. E aí as Unimedes,
as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de infraestrutura, as cooperativas de crédito estão exemplo de progresso e de seriedade e de serenidade. Então, eu acho que há um contraponto na sociedade gaúcha, no Brasil, de que o cooperativismo faz realmente uma diferença. Muito bem. Com o doutor Vigílio, nós vamos agora lá para o auditório e você vai assistir a palestra do professor Marcelo Portugal. Uma alegria revê-lo, igualmente. Presidente de Saúde. E o Portugal é um compromisso que a gente tem de aprender mais. É verdade, é verdade. O Jornal do Consumidor vai fazer um rápido intervalo. Na volta, confira trechos da palestra do professor Marcelo Portugal no Café com Política, promovido pelo Instituto Unimed RS. Não saia daí. Rápido intervalo, já estamos de volta. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Na Idade da Pedra. Buga! 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 Ipiranga! Buga! No tempo da capa e espada. Onde eu consigo trocar o óleo? Posto Ipiranga. Nas histórias de terror. Onde eu posso trocar meus quilômetros de vantagens por ingressos de cinema? Posto Ipiranga. É nóis! Também faço. Onde você estiver, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. De volta ao Jornal do Consumidor dessa semana, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada, e Panvel Farmácias, você sempre bem. Falando em Gimo, quero registrar que recebi, com uma bela dedicatória, o livro Gimo, 60 anos, uma história de amor e sucesso. Ao querido amigo Alexandre Appel, para que desfrute de nossa história. Abraço do André, do Felipe, do Luiz, do Júlio. Mandar um abraço especial, meu amigo Júlio Morandi, ao Luiz Morandi. Cumprimentar vocês. A Gimo, eu sou suspeito de falar, só tem produtos da Gimo na minha casa. Toda a linha de produtos da Gimo, aqui estava vendo no final, a linha toda da Gimo. Olha, é difícil eu não ter usado um desses produtos ainda. Uma empresa nossa aqui do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha e que respeita muito o consumidor. Isso é que é importante. Produtos de extrema qualidade. Meu abraço carinhoso à direção da Gimo e a todos os funcionários da Gimo. Voltando no Café com Política da Unimed, do Instituto Unimed. O professor Marcelo Savino Portugal é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e PhD em Economia pela Universidade de Warwick, na Inglaterra. Atualmente é professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é pesquisador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CNPq. E além da sua atividade acadêmica, o professor atua também como consultor econômico de empresas e organizações. Em 2012, foi agraciado com o prêmio de Economista do Ano pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, o Corecon RS. Assista agora trechos da palestra do professor Marcelo Portugal na última edição do Café com Política, promovido pelo Instituto Unimed na sexta-feira, dia 15 de abril. Eu acho que a gente, durante 16 anos, só andou para frente. Entre 1995 e 2009, 2010, a gente só andou na direção correta. O país só melhorou.
A gente pode dizer que melhorou devagar, podia ter sido mais rápido, podia ter crescido mais, mas de forma geral o país só melhorou. A gente abriu a economia, a gente privatizou empresas, a gente diminuiu o desemprego, a gente melhorou a distribuição de renda. O país só melhorou. De 2011 para cá, nós começamos a andar no sentido contrário. É um pouco isso, essa é a história que eu vou contar para vocês. De 2011 para cá, ou basicamente dando nome aos bois, né, do governo do primeiro mandato da presidente Dilma para cá, a gente só começou a andar para trás. Né? A gente teve uma série de medidas de política econômica equivocadas que foram aos poucos minando, né, a capacidade de reação da economia brasileira. É um pouco, já que a gente está na presença de médicos, né, é que nem aquele cara que começa a se alimentar mal, comer muita picanha, fazer pouco exercício. Aí no primeiro dia não tem problema, no segundo dia não tem problema, um dia ele infarta. E ele não infartou por causa daquilo que aconteceu naquele dia, ele infartou porque tem um período longo em que ele cometeu vários erros, até que tem uma hora que você descobre que você está no fundo do poço. E é um pouco isso que aconteceu com a economia brasileira. A gente veio piorando, e a culpa é nossa, né? A culpa é do nosso governo, é da nossa população, porque a gente que elegeu o governo que a gente tem aí. Então foi um problema endógeno, foi um problema interno, não é a economia internacional. A economia internacional não está, é uma maravilha, mas não é o suficiente para explicar, eu vou mostrar para vocês, o tamanho do buraco no qual a gente está. Então eu vou mostrar para vocês que a gente está num buraco muito fundo mesmo. A última vez que o Brasil teve na situação que está, foi lá nos anos 30, numa época em que a maioria de nós aqui não era nascido, lá em 1929, 30 e 31, foi o único período na história onde a gente tem 3 anos seguidos de crescimento zero ou negativo. Mesmo nos anos 80, a chamada década perdida, a gente tinha, às vezes crescia um pouco, parava, voltava, entrava em recessão, crescia, mas assim, piorar seguidamente por tanto tempo é a primeira vez desde os anos 30, então nós estamos num problema muito grave. Esse problema tem, como diz o título da minha palestra, contornos políticos e econômicos. Ele começa como um problema econômico, que é isso que eu estou dizendo a vocês, ou seja, ele começa com uma má gestão da presidente Dilma e principalmente uma má gestão fiscal. A gente resolveu, né, que a gente podia gastar o que a gente quisesse, criando os programas que a gente quisesse criar, mais médicos, Ciência Sem Fronteira, Minha Casa Minha Vida, FIES. A gente torrou dinheiro, como se o dinheiro sobrasse, e aí descobriu depois que o dinheiro não sobra, que a gente aumentou barbaramente o tamanho da dívida pública, que o setor público hoje tem um déficit enorme, e a gente tem que começar a corrigir esse problema. Então nós criamos o problema e ele surge econômico. Mas aí onde é que ele se liga com o político? É que na hora de você resolver o problema econômico, você precisa passar medidas no Congresso para resolver o problema. E aí, se você mistura numa crise política, você fica imobilizado. Você tem uma crise política, você tem uma crise econômica que exige medidas fortes de mudança na conjuntura econômica, mas você não tem apoio no Congresso para fazer isso. E aí a crise política, o que ela faz, não é que ela gere a crise econômica, mas ela trava a possibilidade de solução. Só para a gente ter ideia, né, em 2014 o crescimento da economia brasileira foi praticamente zero. Né, o PIB cresceu 0,1%. Em 15 a gente encolheu 3,8% e em 16 a previsão média, essa não é a minha, eu acho que a gente talvez fique um pouquinho melhor que isso, mas a previsão, tem gente que acha que é pior, mas a previsão média do mercado é de uma queda de 3,5% do PIB. A última vez que a gente teve 2 anos seguidos de queda no PIB, como eu disse a vocês, foi em 1930 e 1931. Aquilo que os livros de história chamam da Grande Depressão dos anos 30. Né? Foi a última vez que a gente teve uma situação tão ruim como essa. E a gente está conjugando uma situação ruim do ponto de vista de crescimento com uma situação também negativa do ponto de vista de inflação. Quando a gente olha os dados de inflação, a gente teve 6,4%, só lembrando que o Brasil vive num sistema de metas de inflação, então a meta é 4,5%, a gente tem que ter uma inflação que a gente considera, vamos dizer, ideal ou normal, que é da ordem de 4,5% ao ano. Nós tivemos 6,4% o ano passado, ou seja, bem alta, tivemos, em 2014, tivemos quase 11% de inflação em 2015, e para esse ano, eu vou mostrar depois com mais detalhe, a expectativa é que a gente caia um pouco, mas vamos ficar aí entre os 6,5% e 7% de inflação. Essa é a expectativa média do mercado, 7,5%. Eu acho que vai dar um pouco menos que isso, mas de qualquer maneira,
a gente vai ter uma inflação ainda relativamente alta. E eu queria mostrar para vocês que esse resultado negativo que aconteceu em 2015, ele acontece tanto ficando aqui no setor de serviços, né, que é onde está a Unimed, ele também é negativo, né, tanto em vendas de varejo quanto no serviço, para o Brasil ou para o Rio Grande do Sul, tanto faz. Se você olhar os resultados de vendas no varejo, menos 4,3% no varejo brasileiro, menos 6% aqui no varejo gaúcho, resultados negativos também para o setor de serviços aqui do Rio Grande do Sul. Quando a gente abre o PIB do ano passado, eu mostrei para vocês 3,8% negativo, o dado azul é o Brasil, o dado vermelho é o Rio Grande do Sul. Quando a gente abre, eu mostrei para vocês 3,8% do PIB brasileiro. Quando você abre, você vai ver lá, a agropecuária cresce 1,8%, a indústria afunda 6,2% e o setor de serviços, comércio e serviços, afunda 2,7%. Você vê o Rio Grande do Sul, a situação não é diferente, do ponto de vista agregado. O que nos favoreceu para a gente crescer um pouco, para a gente cair um pouco menos que o Brasil, né? A gente afundou ano passado 3,4%, só para botar em contexto, é o terceiro pior resultado da história do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar o crescimento do PIB gaúcho desde 1948 até hoje, o resultado do ano passado foi o terceiro pior da série histórica. Só perdeu para 1990, quando o Collor sequestrou o dinheiro de todo mundo, e aí a economia parou, e para 1995, quando teve uma baita de uma seca aqui, né? É o primeiro ano negativo sem seca. Quando você olha o PIB do Rio Grande do Sul, toda vez que aparece o PIB negativo, você vai ver que teve seca. A última grande, vocês vão lembrar, foi durante o governo do Rigoto. Foi 2005, se não me falha a memória, caiu quase a metade a produção agrícola do Rio Grande do Sul. Mas mesmo naquele ano deu menos 2,8%. Tá? Então é a primeira vez que com uma safra fantástica, né, o PIB da agricultura cresceu muito, cresceu quase 17% em relação ao ano anterior, mesmo assim, né, nós tivemos um resultado negativo. Se não tivéssemos, né, não tivesse ocorrido isso, nós estaríamos aqui lá pelo menos 4, menos 4,5%, tá certo? Nós teríamos um resultado muito mais negativo para o PIB do Rio Grande do Sul. Deixa eu falar um pouquinho de inflação. O que o meu gráfico está mostrando são as barrinhas azuis ali, é o que aconteceu de inflação a cada mês, ao longo aí, desde o ano passado até agora. O último dado que a gente tem disponível é essa barrinha azul aqui, ó, 0,43. Foi a inflação do mês passado, do mês de março. As minhas barrinhas verdes é o que a gente está prevendo vai ocorrer nos próximos meses. Então, a gente está imaginando uma taxa perto de 0,6 esse mês agora de abril, 0,5, cai um pouquinho no meio do ano e sobe lá no final do ano. Mas o fato é que se a gente tiver certo aqui, né, se eu tiver certo no que diz respeito às previsões, a nossa taxa de inflação que fechou o ano passado, lembra do meu slide inicial, em quase 11, 10,67%, ela já está começando a cair e vai continuar a cair ao longo do ano. Nós fechamos o ano passado em 10,67%, a inflação continuou acima de 10% em janeiro e fevereiro. Na verdade, nós fechamos 4 meses seguidos com inflação de 2 dígitos. Em novembro do ano passado, a inflação furou os 10%, superou os 10%. Ficou acima de 10% em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, que é quando teve essa queda grande, olha aqui, ó, saiu de 0,9% a inflação de fevereiro para 0,43% a inflação de março, ela cai muito, a gente consegue furar. Então, nos últimos 12 meses, nós tivemos, arredondando aqui, 9,4% de taxa de inflação de março do ano passado a março desse ano. Se a gente estiver certo no sentido de que nos próximos meses a inflação vai continuar a dar um certo refresco, a linha vermelha, que é a inflação anualizada, ela vai continuar a cair até o final do ano. Nada dramático. Parece que a queda é muito grande, mas não é que não é muito grande, é que a gente está caindo de um patamar muito alto. Nós estamos caindo de um patamar da ordem de quase 11%, e a nossa previsão é que a gente vai fechar aqui entre 6,5% e 7%. Essa é a minha estimativa. Eu disse a vocês, a média de mercado ainda está em perto de 7,5%. Acho que a gente vai fechar entre 6,5% e 7% a inflação desse ano. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a situação de inflação vai ser um pouco pior, graças ao aumento de ICMS que a gente teve no ano passado.
né? E a outra coisa que está acontecendo, e eu vou deixar para a gente discutir isso um pouco mais quando a gente tiver a discussão aqui para as perguntas, é o dólar, né? Se você olhar, eu fiz um gráfico aqui com a taxa de câmbio desde o início do ano passado. Então aqui o meu gráfico começa em janeiro do ano passado até semana passada, que até uns 3 dias atrás. Então nota aqui, ó, nós estávamos em 2,60, não sei se vocês enxergam aqui. O dólar estava na faixa dos 2,60 no início de 2015, e ele foi subindo, chegou no patamar de 4 e ficou, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ficou nesse patamar aí entre 3,5 e 4. Eu acho difícil a gente cair muito mais a taxa de câmbio. Nos últimos dias, vocês veem que a taxa de câmbio tem andado um pouco para trás, mas acho difícil a gente cair mais, porque o câmbio, na verdade, no Brasil, ele vem sendo determinado por 2 vetores. Né? Para a gente olhar o que vai acontecer com o câmbio, a gente tem que olhar para dois lados. Um lado é a economia internacional. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque a taxa de câmbio é um preço da nossa moeda versus a moeda deles. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo lá, para ver esse preço relativo. Lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? O Banco Central americano vai começar a subir os juros, depois de anos e anos e anos, com uma taxa Selic, a Selic americana, que eles chamam de Fed Funds, estava em 0,25% ao ano de taxa de juros. Só que a economia americana está começando a bombar, o mercado de trabalho está crescendo e o Banco Central americano já anunciou que vai começar a subir os juros. É verdade que ele está dizendo que vai ser bem devagarzinho, né? Vai ser quase homeopatia, aquele remedinho bem pequenininho, uma coisa quase que não faz cosquinha. Então ele diz, esse ano vai ter mais 2 subidas. O ano passado eles aumentaram um pouquinho, subiram de 0,25 para 0,50, e dizem, esse ano vai ter mais 2 aumentozinhos, provavelmente mais duas elevações. De tal forma, nós vamos terminar o ano com uma taxa de juros aí perto de 1%, tá certo? Na pior das hipóteses. Então isso ajuda a puxar o dólar, porque quando aumenta o juro lá, o indivíduo que está com dinheiro aqui, ele olha o diferencial de juros. Ele diz assim, quanto que eu ganho aqui, quanto que eu ganho lá. Então, se no Brasil o juro vai cair, e eu acho que vai, porque a inflação está começando a andar para trás, né? A inflação está começando a cair, então a taxa Selic, em algum momento ao longo desse ano, vai começar a cair também. Né? Então, a segunda parte é mostrar a situação fiscal. Eu disse a vocês que um dos principais problemas do Brasil era o problema fiscal. Eu botei 2 anos aqui para a gente olhar. 2010, do presidente Lula, e 2015, que foi o ano passado. Eu botei 2 variáveis para a gente olhar aqui, o superávit primário, o resultado primário, e a dívida bruta. O resultado primário é o seguinte, é o que o governo gasta e arrecada se ele não tivesse despesa financeira. Então, se o governo não precisasse pagar nada de juros, se a dívida dele fosse 0, então ele não precisa pagar nada de juros, eu só contabilizasse o que ele realmente controla, que é a entrada e saída do gasto ali, quanto que dava? Dava um superávit no último ano do governo do presidente Lula de mais de 100 bilhões de reais, 101, quase 102, 101,7 bilhões de reais, o que representava pouco mais de 2,5% do produto interno bruto naquele ano. Olha, o ano passado, a presidente Dilma conseguiu virar ao contrário, de um superávit de 100 bilhões, ela torrou dinheiro em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, e continua torrando em 2016, e fez com que esse superávit virasse um déficit de quase 111, 112 bilhões, né? Ou seja, 2% quase negativo do produto interno bruto. E na medida em que a gente tem déficit, a dívida não para de aumentar. Ela dobrou praticamente o tamanho da dívida pública brasileira. Nós saímos de 2 trilhões, ou 2 mil bilhões, né? São 2 trilhões, 11 bilhões, 2 trilhões de reais de dívida pública no final do governo Lula, o que representava mais ou menos metade do PIB, para quase 4 trilhões, agora já está em 4, né? Mas dezembro dava quase 4 trilhões de reais de dívida pública. Isso nós vamos ter que pagar, nós ou os nossos filhos e netos, porque a dívida vai continuar aqui e o governo vai ter que arrecadar para pagar isso. Portanto, existe uma necessidade de fazer um ajuste fiscal grande. A primeira parte é zerar o déficit primário, essa é a primeira parte, e depois tornar ele positivo. O Brasil, como qualquer outro país que deve, qualquer pessoa que deve, tem que gerar um superávit para pagar a sua dívida.
O Estado não é diferente. Então ele tem que gerar um superávit primário para não deixar a sua dívida explodir. Senão, em uma hora vai ter que decretar default, vai ter que dar um calote na dívida. Então, se a gente quer evitar calote, a gente tem que transformar esse déficit primário de 111 bilhões num superávit primário. E aí é que eu digo que precisa do Congresso. Porque para conter gastos e para aumentar a receita, você precisa, de alguma forma, passar leis no Congresso Nacional. Você precisa ter o Congresso como parceiro e não o Congresso como inimigo, tá certo? Para conseguir viabilizar o ajuste fiscal. O presidente Fernando Henrique conseguiu fazer isso, o presidente Lula conseguiu fazer isso, a presidente Dilma, infelizmente, não conseguiu no primeiro mandato e não está conseguindo no segundo mandato. Por isso que eu digo a vocês que eu sou otimista, porque seja o resultado que for, nós teremos no comando do país alguém com um pouco mais de habilidade para poder gerar uma massa crítica de apoio político na direção de tornar o país de novo, né, uma organização que tem rumo. Hoje a gente é uma nau sem rumo, tá certo? Hoje a econômica ela está solta. O ministro da Fazenda, que é uma pessoa simpática e tal, honesta, mas ele não tem rumo, ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe se ele vai continuar ministro ou não. A gente precisa de um pouco de estabilidade política para conseguir corrigir o problema fiscal. Só que o problema fiscal é tão grande, 11 bilhões, isso não vai ser resolvido assim, é isso que eu estou dizendo. Nós vamos ter um processo lento de correção disso, que vai durar 16 e 17, por isso essa é uma crise de digestão lenta, né? A situação fiscal ainda não melhorou. Eu estou trazendo aqui para vocês os dados de arrecadação, vou trazer do governo federal e do governo estadual. O governo federal arrecadou no primeiro bimestre desse ano 217 bilhões de reais, 235 milhões, contra 215 bilhões no ano passado, ou seja, cresceu pouco menos de 1% só a arrecadação. Aqui é o crescimento nominal. Nominalmente, a arrecadação do primeiro bimestre desse ano em relação ao ano passado cresceu 1%. Quando a gente olha em termos reais, ou seja, desconta esses quase 10% de inflação, nós temos uma queda na arrecadação em termos reais de quase 9%. Ou seja, a gente não está andando na direção de resolver o nosso problema fiscal, porque a arrecadação em termos reais está caindo e a gente não está conseguindo conter o volume de gasto público. Aqui no governo do Estado, a situação não é diferente. A minha tabela está muito complicada, eu devia ter me jogado fora tudo, ficado só com a última linha. Mas vamos olhar a última linha, que é o que eu estou marcando aqui. Isso é a arrecadação de ICMS no ano passado no Rio Grande do Sul. Então nós arrecadamos no ano passado 24 bilhões de reais, 738 milhões, 707.982 reais de ICMS. 24,7 bilhões, vamos arredondar, né? Contra 23 bilhões no ano anterior, que foi 2014. Portanto, o crescimento nominal, e aqui eu estou botando só ICMS, porque ICMS é quase o total da arrecadação tributária, mais de 80% do total da. Depois tem o IPVA, tem alguns impostos pequenininhos, o que conta é ICMS. Cresceu 6%, né, 5,9% nominal. Quando a gente olha e desconta pelo IPCA, de novo queda, 3% de queda na arrecadação. Olha esse ano, é a mesma tabela, tá? Só que em vez de comparar 14 com 15, eu estou comparando 15 com 16. Aí olha o primeiro mês, que é janeiro, aqui ainda não tem o efeito do ICMS, do aumento. Isso reflete o que foi gerado de imposto no mês anterior. O ano passado foi 2 bilhões e 363, esse ano foi 2,474, ou seja, cresceu nominalmente 5%. Para uma inflação de 10, cresceu pouco. Agora, olha o que acontece em fevereiro e março. Ó, cresce quase 20% a arrecadação em fevereiro e quase 18% a arrecadação em março. A gente sai de 2 bi para fevereiro do ano passado, para quase 2,5. Então, cresce aqui em fevereiro quase 500 milhões e aqui, de novo, quase 500 milhões. Nós estamos quase 1 bilhão a mais de arrecadação. Se eu comparar o trimestre, né, que é a minha última linha aqui, ó, deu 7, vou arredondar, 7,5, um pouquinho menos, dá 900 milhões, né? 7,400 contra 6,500 no ano passado. Dá 900 milhões a mais de arrecadação de ICMS esse ano, esse trimestre. Eu queria falar um pouco, nos meus 2 últimos momentos aqui, do que eu estou chamando de incertezas políticas. E aqui eu queria olhar um pouquinho o que a gente pode projetar do ponto de vista de política do país para os próximos
para os próximos meses, agora até o final do ano. Primeiro, eu já tinha dito para vocês que o impeachment é muito ruim para a economia, e é por isso que a gente vai ter um primeiro trimestre negativo, porque o impeachment paralisa a economia, paralisa as decisões de consumo e investimento dos agentes. Mas, por outro lado, o lado positivo é que, como eu digo aqui, qualquer que seja o resultado, eu acho que a gente vai ter, nós teremos uma mudança de governo. Acho muito difícil que a presidente Dilma, mesmo que ela sobreviva, algo que parece cada vez menos provável, né? Vocês sabem que esse negócio de votação de impeachment tem um efeito manada. Quando o sujeito percebe que ele é o último num barco que vai afundar, a primeira coisa que ele faz é pular para fora do barco e entrar no outro barco. Então existe um grande número de deputados que estavam indecisos porque ele não sabia qual era o barco que ia flutuar. Como está cada vez mais parecendo que o barco que vai flutuar é o do Temer, as pessoas estão pulando de um barco para o outro, você tem um efeito manada. Então parece que vai ser o Temer. Mas mesmo que não seja, mesmo que dê uma zebra e não passe o impeachment amanhã, a gente vai ter uma mudança de governo. Porque quem vai mandar é o Lula. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Supremo vai acabar, dizem os juristas que o Supremo vai acabar, no caso do não impeachment, vai acabar deixando ele ser ministro, tá certo? Ele vai virar ministro da Casa Civil e ele vai ser a eminência parda que vai efetivamente mandar no governo. E eu acho, sinceramente, que o resultado é amanhã. Tá? Amanhã não, domingo. Domingo se decide o que vai acontecer. Essa história de Senado, isso é história para boi dormir. Porque o que acontece é o seguinte, se passar na Câmara, vai para o Senado. Quando chegar no Senado, o Renan, nos próximos 10 dias, vai fazer uma votação por maioria simples para ver se abre ou não abre o processo. Bom, como é maioria simples, é barbada que vai abrir o processo. Na hora que abrir o processo, tem 6 meses para julgar. Mas na hora que abrir o processo, 10 dias depois da votação, é o prazo que o Renan dá, né? 10 dias depois do domingo, ele disse que ele vai botar em votação no Senado. Quando abre o processo, a presidente é afastada. E aí, eu vejo 3 alternativas. Né? Uma alternativa é o Temer, que eu vou deixar por último, que eu acho que é a mais provável, que parece que passa. E as outras 2 alternativas eu estou chamando de com Dilma, é um governo com Dilma e Lula. A diferença é saber quem vai ser o Lula que vai governar o país. Se vai ser o Lulinha Paz e Amor, que é o Lulinha lá de 2003, que era aquele que era amigo de todo mundo, que conversava com todos, ou se vai ser aquele que deu a entrevista lá no dia que ele teve a condução coercitiva, que eles pisaram na cabeça da... Eles pisaram no rabo da jararaca, não pisaram na cabeça, a jararaca está viva. Ali era o Lula do MST, é o Lula combativo, é o Lula que quer realmente fazer o jogo do nós contra eles. O Lula, como ele é uma metamorfose ambulante, a gente nunca sabe direito o que ele vai ser de verdade. Por isso que eu estou dizendo, pode ser o Lula malvado, né, o Lula chavista ou o Lula bonzinho, o Lula paz e amor, que foi o que a gente conheceu durante os 8 anos. O presidente da República é um sujeito que tem que se dar conta que ele é presidente de todos, ele não é presidente de uma parte. Né? E a presidente Dilma, infelizmente, nunca se deu conta disso. Mesmo quando ela ganhou com 51 a 49. Porque, lógico, se o cara ganha com 80%, 70%, ele vai dizer, não, o meu grupo é quase o país inteiro. Mas quando o cara ganha no 49 a 51, o sujeito tem que se dar conta que ele não ganhou de verdade, pô, e que ele tem que estender a mão. Agora ela está fazendo isso. Anteontem ela começou a dizer, mas agora, nessa altura do campeonato, é o cara querer jogar os 48 do segundo tempo. Agora não adianta mais. Tinha que ter feito isso em dezembro de 2013, quando ganhou a eleição. Na melhor das hipóteses, no último trimestre lá de 2016, a gente pode ter algum sinal de melhora, mas vamos ser otimistas aqui. E no caso do Temer, é um pouco mais, eu botei uma opção de interrogações aqui, que o Lula, pelo menos, embora ele seja uma metamorfose ambulante, a gente tem dados objetivos, que a gente já viu ele governar. O Temer a gente nunca viu governar, é só uma promessa. Qual é a promessa que ele fez? É a história lá da ponte para o futuro. Se você entrar na internet, no Google e clicar lá uma ponte para o futuro, vai aparecer um texto que é o que o presidente Temer, o vice-presidente Temer, propôs como um plano de governo agora há algum tempo atrás. É muito bom.
é exatamente o que o país precisa. É um projeto de reforma econômica, de união nacional. Ele está dizendo que ele vai ser um Itamar. Foi isso que o Itamar fez, se a gente lembrar lá de 99. O Itamar fez um governo congregando o PSDB, Democrata, entrou todo mundo, acho que menos o PT. Se o Temer for presidente durante 2 anos, e se o país começar a melhorar, ele se torna um candidato viável em 18. E isso vai estar na cabeça dele e vai estar na cabeça das pessoas que vão apoiar ele. Quer dizer, o pessoal no Congresso vai dizer, bom, se a gente, é bom apoiar o Temer para ele dar uma melhorada no país, para quando a gente assumir em 18, está melhor. Mas, por outro lado, não pode melhorar tanto, porque se melhorar muito, ele se torna um candidato altamente competitivo lá em 2018. Para 2016, seja o Temer, seja o Lula, eu acho que o país melhora, que a gente vai ter rumo, a gente vai começar a corrigir o problema fiscal, a gente vai começar a fazer reformas. No caso do Lula, mais lentamente, acho que melhora mais com o Michel Temer do que com o Lula, mas nos 2 casos eu acho que a gente começa a ter alguma direção. E o meu último slide é falar um pouco sobre o que, resumir um pouco as coisas que eu mencionei aqui ao longo da palestra. Então aqui é só 2 minutos. Eu acho que a gente tem um crescimento ainda negativo do PIB desse ano. A minha estimativa é menos 2,5%. Eu mostrei para vocês, o mercado está muito mais pessimista que eu, mas eu sou, o que eu posso fazer? Eu sou econometrista, né? Então a gente bota lá os números no modelo, sai o número, a gente não pode brigar muito com o número. 2,5% negativo. Um ano onde o setor público ainda tem problemas, porque a arrecadação, com exceção do Rio Grande do Sul, onde aumentou o ICMS, a arrecadação continua fraca. Preparem os bolsos, porque a CPMF vai voltar com carga total, ganhe quem ganhar. Se o Temer ganhar, ele pode ter jurado de pé junto que ele não vai fazer, mas na hora que ele virar presidente, que nem o Sartori fez aqui, que disse que não vou aumentar de jeito nenhum. Aí o cara disse, putz, grilo, olha aqui, depois eu vi que a situação era muito pior. Então ele vai fazer isso, ele vai mostrar os números fiscais, vai dizer que os números fiscais estão horríveis, vai dizer que ele não consegue controlar o gasto e vai pedir para aumento. E esses 2 caras, é mais fácil a CPMF passar com o Temer do que com o Lula, e é mais fácil passar com o Lula do que com a Dilma. Se ficasse só a Dilma, sem o Lula, ela estava morta, a CPMF. A inflação, como eu disse, começa a cair, mas ainda elevada, então ela cai dos 10,67% do ano passado, não vai atingir a meta, que é 4,5%, vai ficar ali entre 6,5% e 7%. Não chegamos no fundo do poço, que é aquele gráfico que eu mostrei lá, o PIB caindo, a gente ainda vai ter mais 1 ou 2 trimestres muito negativos, antes de começar a melhorar um pouco. O dólar com muita volatilidade, mas ainda caro, ali um pouco abaixo dos R$ 4 por dólar, exportações melhorando, e o que a gente realmente precisa, seja com o Temer, seja com o Lula, é um ajuste fiscal e o início de reformas estruturais. E aqui tem 3 que eu estou botando, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a reforma fiscal, mas principalmente essas 2 aqui, a previdenciária e a trabalhista, são muito fundamentais. E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, é o www.consumidorrs.com.br, tem um link Plantão do Consumidor. Sua dúvida vai ser respondida e, se for o caso, a gente fará uma mediação com o fornecedor reclamado. Essa semana fizemos mediação com as lojas Colombo, o problema da senhora de um quarto que tinha comprado, foi tudo resolvido rapidamente, graças a Deus. Esse é um serviço gratuito nosso, de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Gostaria mais uma vez de informar aos nossos telespectadores que aqui na TV1 você pode assistir o Jornal do Consumidor em 3 horários. Anote, segunda-feira, 22h30, sábado, meio-dia e também sábado, 22h30. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa e abençoada semana a todos. A
vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Panvel, você sempre bem.